Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Eu assisti WandaVision, os 2 primeiros episódios, adorei. E tô aqui praticamente para contar alguns detalhes desta maravilhosa série que está praticamente revolucionando todo o conceito de adaptações de super-heróis e está recheado de easter eggs que eu vou trazer boa parte deles para vocês aqui. Então, galera, sem muito papo, bora para assistir esse vídeo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como é Bom Ser Nerd. Para vocês que estão chegando agora, o meu nome é Alex Fury e aqui no canal a gente fala de quadrinhos, fala de cinema, fala de séries e de tudo que a gente gosta da cultura pop, que a gente tanto confabula teorias, levanta possibilidades, enfim, esse é o lugar para você vir discutir esse tipo de assunto. E hoje a gente está aqui para falar de WandaVision, o primeiro episódio dessa série magnífica que já prometia pela ousadia do formato, até por conta de ser agora em formato específico para os filmes de super-heróis, e eles chegam revolucionando completamente esse conceito. Eu vou contar esse primeiro episódio para vocês de uma forma não linear. E claro, vai ter muitos spoilers, então se você não gosta de spoilers, não fique para assistir esse vídeo, tá? Mas se você não se importa com isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos. E ó, para vocês saberem de todos os detalhes, já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, dá um clique no like, ativa aí as notificações, dá um clique aí no sininho e compartilhe o vídeo aí com seus amigos, porque é isso que dá uma força pra gente e fazemos inclusive questão de trazer grandes detalhes para vocês. Então, sem muito papo, vamos lá para nossa salinha, nossa sala de estar, para a gente ver o que tem de novidade. Bora! Galera, se for parar para a gente pensar, a série WandaVision chega praticamente para inaugurar a fase 4 da Marvel. A promessa era para ser com o filme da Viúva Negra, mas nós temos aí a grande estreia da série que traz a presença do multiverso, finalmente parte integrante das histórias do MCU. E aqui, no primeiro episódio de WandaVision, a gente tá um monte de novidades e eu vou contar algumas delas para vocês. Então, vamos lá. A gente já abre o episódio com a chegada do casal Wanda e Visão num clima preto e branco, bem lembrando bastante aquelas séries dos anos 50, anos 60, e eles estão assim, numa felicidade perfeita, né? Recém-casados, chegando em casa, tá tudo ok. E, claro, né? É engraçado que ela tem todo um clima exatamente como já foi prometido. Dos sitcoms, são as situações, suas comédias de situação, né? Americanas, clássicas, e eles colocam isso bem claramente aqui. É bacana que, inclusive, eles usam esse subterfúgio para poder introduzir alguns elementinhos que são clássicos do universo cinematográfico da Marvel e das características dos personagens. Tanto que nessa cena aí, quando o Visão pega a Wanda, depois que sai do carro e tudo mais, ele vai até a porta e atravessa a porta e a Wanda cai. Claro, ela não cai com tanta violência, até por conta dos poderes telecinéticos dela, mas o Visão passa pela porta, né? Fica assim, poxa, o que aconteceu? E volta e pega ela pelo colo novamente. Tudo isso fazendo referência à abertura do episódio. Nada, esse começo, essa história toda que eu tô contando pra vocês já foi a abertura do episódio. Muito bacana eles juntarem os elementos e envolverem a gente. Você começa a assistir, você tá envolvido, porque você já tem as referências dos filmes anteriores. Para quem lê quadrinhos, nossa, é um prato cheio porque tá recheado de detalhes que são comuns dos personagens, e aqui a gente vê isso muito bem representado. E eles são um casal americano, tipicamente americano, vida perfeita, e ela tem todas as características, né, da mulher daquela época, do lar, o marido é o mantenedor da casa, e é bacana que eles têm essa troca um com o outro de uma forma muito bacana, muito natural. É legal a gente ver a química que a Liz Olsen e o Paul Bettany têm
nas interpretações, tá muito gostoso de ver como que eles têm química, realmente, é convincente a gente ver a atuação dos dois. Então, nesse momento aí, o Visão está se preparando para ir para o trabalho, né? Tá lá se preparando e tal, e a Wanda tá limpando louça, tá lavando louça e tudo mais. E nessa hora o Visão passa e um dos pratos que ela tá usando lá, os poderes telecinéticos, quebra na cabeça do Visão. E ele fala assim, é bacana as piadas, né? Ele fala assim, lá vem a minha esposa com os seus discos voadores, e ela retruca, lá vem o meu esposo com essa cabeça indestrutível. Ou seja, já fazendo essa piadinha, né? É legal que você que vai assistir a série pela primeira vez, fique muito atento com os diálogos, tá? Qualquer troca de cena, sempre tem um elemento muito importante para você anotar ali, muito bacana, porque tudo isso com certeza vai influenciar no futuro das histórias. Então aqui os dois estão nesse clima bacana e ele vai embora, claro, para o trabalho, e é aquela famosa cena em que ele joga um beijo para Wanda e ela pega o beijo no ar assim, só que a razão desse beijo é que ela pede a todo tempo que o Visão se adeque para eles poderem fazer parte daquele contexto onde eles estão inseridos, que é a cidade de Westview, uma cidade que aparentemente, pelo menos até o momento eu não sei, é fictícia, né? E eles fazem parte de uma comunidade que compõe essa cidade aí em Westview. E ela a todo tempo fala pro Visão prestar atenção, principalmente na questão da aparência, porque eles não podem aparecer como ele é para as pessoas. Então eles precisam ter essa aceitação garantida. E isso é muito claro, porque a Wanda a todo tempo deixa bem claro que eles precisam de aceitação. É meio que eles mascaram um sentimento reprimido, e mesmo assim eles lidam muito bem com isso, aliás, um com o outro, né? E então, legal que eu coloquei aqui para vocês que essa sitcom lembra bastante, esse episódio inclusive lembra bastante I Love Lucy, que é uma série dos anos 50, anos 60. Quem souber precisar para mim, coloque aí nos comentários para poder depois fazer as comparações devidas, né? E eu assisti I Love Lucy. Apesar de eu não ser dos anos 60, eu sou dos anos 70, eu sou de 73. Eu vi muito, porque isso reprisava bastante, acho que na Record. Meu Deus, era na Record, eu não sei, não me lembro, mas passava. Eu achava muito legal essa série da I Love Lucy, né? E aí a gente é introduzido, depois que o Visão vai para o trabalho, nós somos introduzidos a personagem que trouxe grandes polêmicas, desde quando foi dito que alguns personagens que fazem parte do universo Wanda fariam aparição na série. E eu tô falando da Agnes, ou Agatha Harkness, que é interpretada pela Catherine Hahn, né? A Agnes, ela é uma vizinha super intrometida, que já chegou se apresentando, entrando. Legal, quando ela entra na casa, ela olha para os móveis assim, nossa, mas você se mudou tão rápido, já está tudo no lugar. Como é que você fez isso? Ah, mas a empresa de transporte, a Wanda respondendo, né? Fez tudo por mim e tudo mais, né? Meio que para maquiar que foram os poderes telecinéticos dela que fizeram toda a transformação que a casa tem. E a Agnes muito entrou querendo saber quem era o marido e tudo mais, e aí entra mais uma piada, né? Que a Wanda, ela fala que sim, que ela é casada, claro que ela é casada. Aliás, ela é casada com um homem e humano, né? Fazendo uma alusão ao homem-máquina, né? O Visão. Muito legal essa troca de farpas que elas têm, né? E o clima, né? Acho que clima é a palavra que define o primeiro episódio de WandaVision. Você vê pessoas trabalhando ali como se eles fossem íntimos há muito tempo, atores muito bem sincronizados, um tempo de comédia bem bacana, e você não se zanga, para os mais puristas dos quadrinhos, você não se zanga pelo tom do primeiro episódio ser assim. Eu digo zanga porque tem muita gente que fica no hate, né? Ah, mas não é, isso não é Wanda, isso não é Visão. Nada a ver, muito pelo contrário. Exatamente o que eles são. Muito bacana a forma como foi composto o roteiro desse episódio. Então a Agatha Harkness, ela se apresenta. Para quem não sabe quem é nos quadrinhos a
a Agnes, a Agatha Harkness, ela é uma feiticeira que fez parte das bruxas de Salem. Não estou falando besteira, mas é um período muito antigo e ela é uma das que confrontou a Feiticeira Escarlate nos quadrinhos, né? E aí a gente vai pro arco do Visão, vivendo a vida dele como uma pessoa qualquer, né? Ele tá no trabalho. E é bacana que ele trabalha numa empresa de processamento de dados. E os colegas de trabalho dele dizem que, cara, depois que ele entrou, a empresa faturou 300%, né? Aumentou a produtividade em 300%. E ainda brinca com ele, poxa, cara, você é uma máquina de processamento de dados, né? E o Visão se sente ofendido, até por conta da cobrança da Wanda, em que eles se adequam àquele ambiente. Ele fala, imagina que eu sou isso, eu sou uma pessoa, uma matéria feita de carbono como você, né? Ele sempre dá uma explicação muito científica para as coisas e acaba ficando bem durão no jeito de ser, até por conta dessa forma robótica de se expressar. E o cara até fala, não, poxa, mas você tá nervoso, por que você fica nervoso? E aí o Visão explica, poxa, eu tô nervoso porque hoje de manhã, isso eu não cheguei a falar pra vocês, no calendário da minha casa tinha um coraçãozinho no dia de hoje. E eu e a minha esposa não descobrimos a razão daquilo. E ele ficou com aquilo na cabeça tal, e foi, de repente, no meio da conversa, o chefe sai da sala e eles voltam rapidinho para as cadeiras para não serem advertidos pelo patrão. E nessa mesma hora o patrão olha pro Visão e fala, Visão, nosso jantar de hoje com a minha esposa tá de pé? Aí ele lembrou do coraçãozinho e falou, mas é claro, o coraçãozinho era uma abreviação de Sr. Hart, né? Esse é o nome do chefe dele. Sr. Hart e a Sra. Hart tinham marcado um jantar, que inclusive era um jantar específico, que era hábito, era cultural da empresa, para que o chefe conhecesse um pouco mais dos seus funcionários. O jantar era como se fosse uma declaração de que o funcionário merecia estar naquele lugar trabalhando. Ou, se não merecesse, aconteceria como aconteceu, não vou saber o nome do personagem agora, mas com o bigodudo da história, que acabou de ser demitido por conta que ele não fez uma boa apresentação no primeiro jantar com o patrão. Muito legal esse clima, né? E a gente percebe que o Visão, apesar de toda esse lado robótico dele, ele ainda é bem mais humanizado quando esses aspectos de pressão psicológica, por assim dizer, são apresentados a ele. E aí, galera, vem uma referência muito bacana que eu achei. Nossa, foi muito bem colocado pelos roteiristas da série. Os clássicos comerciais dos anos 60, falando dos eletrodomésticos e tudo mais. E o primeiro eletrodoméstico que eles apresentam, foi o único até o momento, é uma tostadeira chamada Fastmate, alguma coisa assim, né? E explica que ela é melhor que as outras, você pode pôr com queijo, que o queijo sai bacana, que não sei o que lá. E compre a Fastmate, porque essa é confiável, aí, feito pelas indústrias Stark. Muito bacana eles apresentarem as questões inovadoras, entre aspas, com o nome das empresas Stark. São referências assim muito carinhosas pro que a gente entende do universo cinematográfico da Marvel. Ali, tô até apontando para vocês aqui o símbolo das empresas Stark bem ali na tostadeira. Muito legal, cara, muito legal isso daí. Então, finalmente chega o momento do jantar, né? O Visão nervoso. E é legal nessas comedinhas que eles roteirizaram, que eles fazem duplo sentido. O Visão, quando estava no trabalho, ele ligou para Wanda. E a Wanda, depois de várias dicas de romance e tudo mais, porque até então a Wanda estava com a ideia fixa de que aquele coraçãozinho no calendário era um dia especial, data do aniversário do casamento deles. E quando esse casamento aconteceu, nenhum dos dois lembra. Aliás, esse é um fator preponderante na história. Cada vez que vocês perceberem que é cobrado deles uma data de um evento, ou o porquê disso, ou o porquê daquilo, eles travam. Porque é como se houvesse um lapso de memória e temporal. Isso fica muito claro nessas conversas deles, né?
Então o Visão, conversando com a Wanda pelo telefone, disse: cara, eu esqueci e tal. E a Wanda, toda querendo sensualizar para ele, e levou essa conversa para outro lado, sendo que ele estava interessado em contar para ela que era o Sr. Hart, mas eles estão envolvidos na intimidade deles, ficou subentendido que o Visão estava com medo de não funcionar sexualmente com ela na noite que eles estão. Não imaginavam o que seria, mas ao mesmo tempo o Visão sabia que agora era a visita do senhor e a senhora Hart para um jantar na casa deles. Então chegou a hora do jantar. O Visão chega e de cara a Wanda chega com esse baby doll, por assim dizer, toda sensual, e o Sr. Hart, ele vê aquilo e fala: mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? Né? E o Visão todo desconcertado: não, isso aqui é uma roupa que a minha esposa, aí vem mais um easter egg, hein? Que a minha esposa, que ela é europeia, usava em Sokovia. Aí, para quem assistiu o Capitão América e o Soldado Invernal, sabe muito bem o contexto em que tudo isso começou, né? O Tratado de Sokovia, que era justamente... Mentira, o Soldado Invernal. Guerra Civil, né? O Tratado de Sokovia, ele era o documento que definia o registro dos super-heróis em atuação pelo governo. E, claro, houve justamente aquele embate entre o Capitão América e o Homem de Ferro, e por conta disso o Tratado de Sokovia ficou dividido, né? E, claro, foi citado aqui justamente para contextualizar mais ainda os momentos que são clássicos do MCU, né? E é legal que ela, para se enturmar, ela fez uma brincadeirinha de cobrir os olhos só para quebrar um pouco o clima. E o Sr. Hart, um cara muito duro, muito sério, né? Não quis saber, ele falou: não vou sentar na mesa com um bolchevique, que seriam os inimigos dos Estados Unidos nessa época, né? E então o Visão, desesperado, vai com ela até a cozinha, vai: cara, o que tá acontecendo? O que você fez? E a senhora Hart, super solista: não, pode deixar que eu ajudo ela na cozinha. Não, senhora Hart, não se preocupa com isso. E eles, um malabarismo para manter as aparências, porque é esse o objetivo dos dois: manter as aparências. Eles não podem saber que eles têm poderes, que o Visão é um robô, e tudo isso nesse clima dos anos 60, anos 50, né? Vai vendo. Então ela vai para a cozinha e, num ato de mágica, ela troca de roupa e o Visão vai para a sala entreter os convidados. É engraçado essa cena que eles começam a cantar uma musiquinha, que aliás era a musiquinha que estava tocando no rádio do colega do Visão no trabalho, né? E ali ele reproduz a mesma musiquinha, e a senhora Hart, que já estava indo ali na janela ajudar a Wanda na cozinha, que estava lá levitando tudo, enfim, numa situação embaraçosa demais. Ele consegue distrair a senhora Hart, chama ela para cantar junto, e é bacana que ele pega uma violinha e tenta passar, sabe aquelas musiquinhas de roda de fogueira, enfim, de acampamento? Ele tentou fazer isso com o Sr. Hart durão, não quis saber, enfim, um climão que eles não conseguiam mais resolver. E então, finalmente, a Wanda, depois de tanta pressão, ela conseguiu. Aliás, quem ajudou a Wanda foi a Agatha Harkness, a Agnes, né? Trazendo um pouco da comida que ela tinha na despensa para poder levar para eles poderem fazer o jantar. Aliás, falando em comida, tem uma piada que foi no comecinho do episódio que eu achei muito bacana, que a Wanda disse assim pro Visão antes de ir pro trabalho: Visão, você quer café da manhã? Eu vou fazer bacon, não sei o que lá, com suco de laranja. Tudo bem pra você? Aí ele diz assim pra ela: pra mim, eu acho que não, que eu não preciso de comida. Aí ela abre a geladeira: ah, então isso explica que a nossa geladeira tá vazia, né? É bacana, esses bate-bolas muito ágeis, cara. Me lembra muito, apesar de não ter muito contexto aqui, mas por essa agilidade de roteiro, me lembra muito as comédias escritas pelo Ariano Suassuna, que inclusive fez lá o Alto da Compadecida e grandes obras, né? E é muito ágil, sabe? Aquela coisa de você tem que estar esperto na conversa para você entrar no contexto. É isso. E aqui a gente tem o momento em que a Wanda organiza a mesa lá com a telecinese, e o detalhe, que isso já foi discutido em outros trailers, é esse aqui. A letra M que está no gargalo aqui,
da garrafa de vinho, que incita diretamente uma das sagas mais espetaculares dos quadrinhos da Wanda, que é a Dinastia M. É um momento em que a Wanda consegue reconstruir a realidade de uma forma avassaladora. Inclusive, ela destrói todos os mutantes num ato desesperado enquanto seus poderes estão no auge. É muito bacana esse momento aqui, de uma certa forma, muito singelo, colocado nessa cena. E então a Wanda tá lá no jantar, conversando, entretendo, tal, e os convidados perguntam: pô, mas vocês são casados há quanto tempo? Lembra que eu disse agora há pouco para vocês sobre essa questão de tempo para eles? Exatamente. Então, quando eles são pegos de surpresa com questões assim, a dúvida entra no ar. Então, essa cara de dúvida da Wanda é por conta disso. Pô, mas a gente se casou e ali, mas vocês se mudaram para cá quando? E o casal visitante, convidado, continuava insistindo nisso daí. E cara, é tão difícil porque ambos não tinham memória. Parece que existe um lapso, algo que impede que as memórias antigas da Wanda ou até do próprio Visão sejam acessadas. Aliás, nesse episódio nem se diz como o Visão retornou, né? Então tem muitas perguntas ainda que estão no ar. E então, no meio dessa pressão, o Sr. Hart fica nervoso e fala: poxa vida, dá um soco na mesa. Vocês não vão falar? Eu quero saber de onde vocês vêm, quando vocês casaram? Fala! E fica lá, forçando e pressionando. E eles, num transe de desespero, não conseguem falar. E claro, nessa hora, o Sr. Hart, ele tem um acesso, ele começa a engasgar com a comida. E eu acredito, eu tenho quase certeza, que foi a Wanda que criou esse momento pro Sr. Hart pela pressão que ela estava vivenciando. E ele, quase morrendo engasgado, nesse momento de desespero, a Wanda ali na pressão, a senhora Hart mantendo as aparências, dando um sorrisinho, falando pro marido: pare, Hart, pare com isso, e rindo pra não ficar chato na mesa, né? E, enfim, e a Wanda, num ato desesperado, ela olha pro Visão, como ela agiu, inclusive, não sei se vocês já viram os quadrinhos, ela tem momentos muito contundentes, e ela faz exatamente isso agora. E ela fala pro Visão: Visão, ajude o Sr. Hart, como se fosse uma ordem direta usando os poderes, sabe? Como se fosse um comando dela. E o Visão vai lá e tira como se fosse um caroço, sei lá, ele engasgou com um negócio lá. E usa lá os poderes de transmorfo não, mas de passar pelos objetos, né? De intangência, né? E tira o objeto do pescoço dele. E ali eles: poxa, obrigado, nossa menina, fiquei feliz com você, fiquei orgulhoso de você, o Sr. Hart falou pro Visão, né? E ali eles saem tranquilos e o Visão e a Wanda falam: nossa, cara, eu achei que a gente ia perder tudo hoje, né? Porque a gente precisa ser bem visto na comunidade. E naquele momento os dois se sentam no sofá, um olha pro outro e diz como eles são sortudos de estarem ali, né? Meio que concluem que a vida que eles queriam agora era perfeita. E aí o episódio encerra. Só que a Marvel, meus amigos, vocês sabem que eles não dão ponto sem nó. E então, nos créditos, nós somos surpreendidos com essa cena aqui, né? Enquanto os créditos da série vão subindo, a impressão que dá é que quando surge esse painel tá vendo o que a Wanda está criando. É como se eles fossem uma emissora de TV, entre aspas, das antigas, monitorando o que está acontecendo lá no estúdio. Mas na verdade, o que eles estão monitorando é o que está acontecendo dentro da bolha temporal, espaço-temporal, que a Wanda criou para si mesma, né? E o que chama atenção é justamente onde a setinha está mostrando. Ali é o símbolo da SWORD, que seria uma agência de vigilância que agora vai entrar em cartaz na Marvel. E essa mãozinha aqui, adivinhem de quem é? É da Darcy Lewis, exatamente. A Darcy Lewis que apareceu lá em Thor 2, O Mundo Sombrio, que apareceu no Thor, o primeiro Thor, que é interpretada pela atriz Kat Dennings,
ela volta agora, só que ainda a gente não tem tanta certeza, mas isso inclusive que eu falei é uma especulação, ela volta como uma das agentes da SWORD, né? E a SWORD, galera, bom, vocês sabem que a SHIELD, nos filmes anteriores da Marvel, ela caiu por conta da infiltração da Hydra e acabou se desfazendo. Então todos os agentes tiveram que se dissolver, até no próprio, isso inclusive ficou anunciado no Capitão América e o Soldado Invernal, quando tiveram teve o projeto Insight, onde os porta-aviões matariam pessoas que afetariam o futuro de todos os planos da Hydra. Inclusive, a Hydra conhece o futuro, tem acesso ao que acontece no futuro, né? Inclusive isso deixa bem claro quando o Capitão América vai nas instalações antigas da SHIELD e o Dr. Zola fala isso pra ele lá. E então, depois que toda a SHIELD vai abaixo, obviamente, alguma agência teria que surgir para poder salvar o mundo. Então, nós temos aí a SWORD, que ela é conhecida como a agência interplanetária que circunda o planeta e nos protege de ameaças, não só as daqui, mas principalmente as ameaças que vêm de outros planetas. Ou seja, a SHIELD entrou num outro patamar. E para a gente entender o acrônimo SWORD, ele significa o seguinte: Sentient Weapon Observation Response Department. Vamos fazer a tradução literal disso daqui, que seria Departamento de Senciente de Resposta e Observação do Mundo. Ou, no caso, está escrito Weapon, que o original seria World, né? Mas aqui está escrito Weapon, então seria observação das armas ou armamentos, enfim. Essa é uma tradução literal. Mas ela é uma agência de vigilância planetária, interplanetária, enfim. Eles observam tudo. Então, tem muita coisa. E detalhe, né? A SWORD já apareceu em Homem-Aranha Longe de Casa. Aquela cena que o Nick Fury parece estar numa praia e quando ele sai, ele está numa instalação gigantesca, flutuando no espaço, lotada de Skrulls, e ele ali fazendo parte de todo esse contexto. Enfim, tem muita história, meus amigos, para ser contada, e WandaVision, eu vou ser bem franco para vocês, que episódio, que série, que espetáculo que a Marvel tá fazendo. E olha, é muita ousadia, porque eu digo ousadia porque são formatos que não são, entre aspas, né, dentro do contexto do que se entende de filme de super-heróis. E eles conseguiram fazer dar certo. Pra quem na época ficou na expectativa, esse daí não vai dar certo, porque, cara, se vocês prestarem atenção no roteiro, nas falas, na agilidade com que eles perpassam pelas situações, é muito legal e cabe tudo que é elemento do que faz parte do universo cinematográfico da Marvel. E olha, eu não vejo a hora de falar pra vocês do próximo episódio, porque tá sensacional. Galera, WandaVision vai revolucionar muita coisa do que vai vir aí da fase 4 da Marvel, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Aproveita para visitar as nossas redes sociais, siga a gente lá no Instagram, compartilhe esse vídeo, não deixe de clicar no like e ativar o sininho, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!